tudo bem? Estamos aqui no nosso próximo encontro com o podcast, o Transforme-te Cast, com um convidado que é pra lá de especial, que é o Leandro Quintino, que é meu parceiro aqui, já tem mais de ano, né, Leandro? Mais de anos já. Olha que aguentar eu não é muito fácil não, né? Que isso, nós estamos aí juntos aí, muitos projetos, muito bacana. Leandro, eu convidei o Leandro porque ele é o cara, né, Leandro? A gente admira demais. Agradeço por você estar aqui conosco. Eu tô até com a colinha aqui para fazer umas perguntinhas para você, porque eu não posso te mostrar, vai ser surpresa. Legal. O Leandro é formado em administração de empresas, especialista em automação. Chegou aqui, era consultor, não era? Consultoria, de várias empresas aí, né? Quantos anos, Leandro? São mais de 20 anos, né? E me fala aí de você, então, ao invés de eu falar de você. Ah, bacana. Bom, o trabalho que eu desenvolvo, ele é voltado para consultoria e vendas, né? Particularmente, sou formado em administração de empresas e, naturalmente, que na administração a gente aborda muitos aspectos, né? E dentro desses aspectos, é claro que alguns deles são mais frequentemente realizados dentro da atividade consultiva, empresarial. Sim. E como empreendedor também, né, acabo desenvolvendo atividade consultiva em micro e pequenas empresas, né, com faturamento de até 4 milhões e 800. E estamos aí nesse cenário, né, goiano também, desenvolvendo muitos trabalhos para que a gente possa ajudar os empreendedores de maneira geral, tanto empreendedores da saúde como também empreendedores de outros segmentos, a alcançar os seus objetivos, né? E o Leandro entrou aqui para assumir, né, a cadeira da gestão comercial, que é a sua expertise há muitos anos, né? Vendendo muita coisa. Só não vendi picolé ainda. Eu já, viu? Já vendeu picolé? Até bombom, inclusive. Oh, legal. Já vendi livro de porta em porta, de casa em casa, de carro, avião, caminhão. Avião ainda não, mas caminhão, carro, tudo já passei. Bom saber. Legal. Vou te trazer mais produtos. Leandro, um dos gaps de todas as empresas de pequeno, médio ou grande porte se diz respeito à gestão, né? Sim. E a gestão, até pouco tempo atrás, ela era mais voltada para o dono que monta a empresa, acaba, né, constituindo ali, às vezes, amigos, familiares que entram, mas não necessariamente administradores com muito conhecimento técnico. Qual que é a sua opinião hoje sobre o nível de exigência das empresas no que diz respeito a quem queira assumir um cargo de gestão dentro da administração dessa empresa? Esse é um ponto bem interessante, Ana, porque na prática, a empresa, muitas vezes, ela começa também no seio familiar, né? Muitas vezes, ela nasce no âmbito familiar. E é natural que com esse processo você envolva marido, esposa, filhos, parentes, né? E você então comece a construir toda essa dinâmica empresarial em volta também da sua família, das pessoas que estão muito próximas, né? E isso vai tomando certas proporções com o passar do tempo, né? De acordo com o crescimento da empresa, de acordo com o alcance da empresa também. Nós vemos hoje, em exemplos, inclusive, de empresas brasileiras, né? De grande porte, que tomam uma proporção muito sólida para empresas que são familiares, né? Então, para você ver que o modelo familiar, ele é um modelo muito bem quisto, né? Muito funcional. Naturalmente que existem certos aspectos que nesse âmbito, né? Principalmente em empresas de pequeno porte, né? Micro e pequenas empresas, que elas precisam naturalmente se alinhar, né? Às vezes, criar aquele ambiente propício para a evolução, quando você tem pessoas que você trata todos os dias, né? O seu esposo, seu marido, seus filhos. Às vezes você tem que lidar com aquelas mazelas que acontecem no dia a dia de quem vive a família até no trabalho, também no âmbito empresarial. Mas, de uma maneira prática, toda empresa tem um potencial para desenvolver, sim, né? Um crescimento, um alcance que seja satisfatório e que leve, né, aquele empresário, aquela empresária a alcançar os seus objetivos. Essa semana, inclusive, eu escutei uma frase muito interessante que cabe exatamente no que a gente está falando. As empresas, elas podem até crescer de forma exponencial, mas nós, seres humanos, não. Então, a empresa cresce rápido e, às vezes, os próprios fundadores, a direção, né, a área administrativa, ela pode não acompanhar esse crescimento da empresa, porque todo profissional, e você não é diferente, eu também não, a gente passa por etapas de maturação que é quase que impossível você pular muitas etapas, muitos passos, né? Porque o conhecimento, a expertise, a experiência, ela vem gradativamente. Progressivo, né? Isso. Então, por isso que eu vejo que às vezes tem empresas que quando crescem,
Uns permanecem porque acompanham esse crescimento, né, como profissional, e outros acabam sendo realmente procurando outras alternativas, outras empresas, porque não se encaixam nesse crescimento. Você considera que é possível ensinar gestão, ensinar compliance, governança, a parte financeira, mesmo para aquelas pessoas que a gente, né, contratou lá no início, que seja familiar, ou você acha que realmente a gente sempre tem que trazer pessoas de fora? Esse é um aspecto que está muito presente na vida do empresário como um todo, Sim. né? É claro que a gente pode dizer que eh, o conhecimento, ele pode ser aprendido, né? Ele Uhum, pode ser assimilado e, naturalmente, a partir dele você construir ali bases sólidas para desenvolver um negócio, né? uhum, Nesse processo, não existe nenhum ponto que seja inato. Todos os uhum, aspectos que envolvem o empreendedorismo podem ser conhecidos e podem ser desenvolvidos. uhum, Naturalmente que quando você tem uma referência em um centro de ensino, que você tem pessoas que são adequadas, que podem te ajudar com conhecimentos e práticas que sejam sólidas, que sejam substanciosas, consistentes, sem dúvida nenhuma você consegue acelerar esse processo, exatamente. consegue se tornar mais preparado e naturalmente consegue lidar com essas mudanças muito mais facilmente. Uhum, Então, o ser humano, naturalmente, ele precisa evoluir paulatinamente. Às vezes as mudanças acontecem muito rápido, né? A gente vive num momento em que as coisas acontecem muito rápido, né? uhum, O tempo hoje, ele está extremamente acelerado. Então, lidar com todo esse ambiente de mudança exige de nós, de fato, uma revisão daquilo que nós pensávamos, daquilo que nós acreditávamos, daquilo que nós fomos ensinados, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, olha, quando jovem, o conhecimento que eu tinha contato na escola, na faculdade, era muito menor do que o que hoje a gente tem, por exemplo, na mão, no é celular, né? verdade. No tablet. E é verdade, essa mudança ela aconteceu, né? O Big Data, ele aconteceu. Uhum, E aí, diante desse cenário, o que fazer? Aquele que se depara com esse cenário, naturalmente precisa estar aberto ao ambiente de mudança. exato. Do contrário, você acaba sendo engolido Pelo por mercado. esse mercado, né? Uhum, Então, para que isso não aconteça, nós temos que estar sensíveis primeiro, né? Sensíveis a esse cenário que naturalmente acaba em processo de mudança e, é claro, respondendo ativamente, prontamente, a estar aberto a participar desse ambiente, desse processo de mudança. uhum, Então, todo esse processo faz parte nossa, cada um de nós, dia a dia, está nos envolvendo, está nos movimentando para que esse processo nos alcance e isso alcance também, né, o nosso âmbito empreendedor. E uhum, aí, como empreendedor, naturalmente que existem vários aspectos que nós somos acometidos de incluir ali dentro da nossa tarefa diária, estar nos automotivando, desenvolvendo nossos conhecimentos, criando novas competências para atender a esses critérios que acabam fazendo extrema necessidade, até porque o mercado está se tornando cada vez mais exigente. é E aí, verdade. como lidar com isso? Uhum. Mudando. A mudança é a única certeza que nós temos na vida. E a mudança é a etapa mais desconfortável que existe, né? Mais desconfortável. E hoje, Leandro, assim, falando sobre mudança também, sobre os processos de aprendizagem, a gente no ambiente corporativo, muitas vezes a gente não tem tanto tempo para treinar a equipe, ou treinar ou desenvolver uma pessoa. Essa tarefa acontece diariamente, mas talvez ela deveria ter um processo um pouco mais formalizado. Algumas empresas já fazem isso, outras não. Então, aqui, por exemplo, a gente oferta cursos de graduação na área da gestão, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão hospitalar, por exemplo, e também as pós-graduações na área da gestão. Sim. Minha dúvida é, a grande maioria das instituições, elas vêm trabalhando muito que diz respeito ao desenvolvimento das técnicas, das ferramentas, dos softwares e tudo mais. Mas hoje a gente tem visto no mercado que o ego, o desenvolvimento pessoal, o famoso soft skills, tem comprometido a permanência de algumas pessoas dentro da empresa. Como que você vê isso, né? E que eu percebi e eu acrescentei essas informações dentro das nossas formações aqui de graduação. Como que você vê isso como sendo muito importante, pouco importante, mais ou menos importante? Me fala aí, o que que você entende sobre esse Esse ponto? é um aspecto muito peculiar, né? Uhum,
Porque, na verdade, nós somos seres humanos, né? Nós somos humanos lidando com humanos, né? Sim. E, na prática, por mais que nós desenvolvamos ali uma série de atividades, né? Que sejam elas de cunho pessoal ou de empreendedorismo, é natural que nós precisamos lidar com aspectos internos, né? E aí, por exemplo, falando do aspecto da gestão, do aspecto da liderança, nós precisamos ter um espírito automotivado, né, de iniciativa, de produtividade, Uhum. de estar à frente do nosso tempo. Mas, por outro lado, nós temos pessoas também que estão envolvidas nesse projeto e que precisam também, né, de apoio para que esse cenário se construa e se torne altamente produtivo, né, que isso traga um desempenho produtivo. Então, é muito importante que nesse cenário todo, e mais agora, principalmente, né, vindo também desse momento de pós-pandemia, né, Uhum. em que um processo de mudança se acelerou exponencialmente, como você falou, as pessoas precisaram compreender um pouco mais profundamente da importância do que é o comportamento no cenário profissional e Exato. pessoal. Então, é fundamental nós compreendermos que, por um lado, o aspecto técnico ele é muito importante, né? E aí nós podemos sinalizar, por exemplo, né, dentro do processo da administração de empresas, uma pessoa que desenvolve conhecimentos, habilidades, que desenvolve competências no processo da administração, ele é como, por exemplo, um médico que estudou uma série de conhecimentos para poder ajudar pessoas a Sim. ter suas saúdes, né, Uhum. restauradas, ou que tenham saúde, uma ótima saúde. Uhum. E assim também um administrador, ele estuda dentro de um princípio científico para que ele possa desenvolver esses conhecimentos que já foram testados inúmeras vezes, né, para poder trazer para essas empresas, sejam elas de micro, pequena, né, médio ou grande porte, todos esses conhecimentos científicos que vão fazer com que essa empresa possa se desenvolver e, naturalmente, né, ganhar alguns anos, né, Uhum. dentro do processo de evolução. E, naturalmente, que dentro desse processo o aspecto técnico ele é importante, mas aí nós vemos, então, com esse novo olhar, né? Nós já tínhamos esse olhar foi ampliado. É a Uhum. gestão emocional, a gestão de Uhum. conflitos, né? A gestão de pessoas como um todo se tornou um fator crucial nesse momento. Então, sem dúvida Verdade. nenhuma, o aspecto técnico ele é importante, muito, mas a soft skills nesse ambiente, ela cresceu de maneira fantástica. E eu acho Uhum. que isso tudo vem para somar. Claro. Porque na prática, nós nos tornamos pessoas melhores, seres humanos melhores e assim também profissionais melhores, né? Isso, exatamente. Eu concordo plenamente com o que você fala, Leandro, porque realmente a empresa, de forma geral, para a administração geral de empresa, os resultados, eles sempre são muito importantes, mas não se faz resultado sem ter pessoas, Sem né? dúvida. E sem ter processos. E já puxando um pouquinho para esse lado do resultado, é, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta pouco de indicadores, né? Pouca coisa, né? Ou seja, eu gosto de medir porque tem a famosa frase: quem não faz gestão faz só pressão, né? É verdade. Enfim, então os indicadores, eu acredito que seja assim, o olhar que a gente tem a respeito, no que diz respeito à qualidade, né? Respeito aos processos, respeito à parte financeira e tudo mais. E aí a gente tem um departamento que é chamado de controladoria, que na verdade é um departamento que ele existe mais em empresas de porte médio, muito pouco em empresas menores, né? Eh, Porque realmente é difícil encontrar um profissional que tenha capacidade tanto técnica, né, para assumir, e é caro colocar, né, um controller Sem dentro da dúvida, sem empresa. dúvida. Tem o seu preço, né? E o que que você acredita, qual é a importância dessa controladoria hoje em qualquer segmento, até para pequena empresa? É interessante notar que a controladoria, ela chegou no Brasil há um certo tempo, né, muito menos do que, por exemplo, na América do Norte ou outros países, né, Uhum. mais desenvolvidos, e que essa cultura ela já é uma coisa mais frequente, já faz parte do dia a dia das empresas, né, e como você mesmo disse, empresas maiores, né. Uhum. E essa concepção, ela começou a ser trazida, né, para o Brasil e nos últimos anos tomou uma proporção muito maior. Uhum. Por quê? Porque os empresários, de maneira geral, têm sido levados a ter essa nova perspectiva de que a gestão de um negócio, ela é
é crucial para que o negócio possa crescer Claro. ou para que ele possa ter longevidade, né? Uma empresa, para que ela tenha uma longa vida, uma vida duradoura, ela precisa naturalmente de ter meios de acompanhamento. Então, essa visão, né, que você pontua sobre o acompanhamento dos indicadores, ela faz total sentido, porque na prática, a maneira como você tem para que você possa, então, entender qual é o seu cenário atual, qual é o seu momento, para estabelecer os seus objetivos, e é muito importante que o empresário ele tenha objetivos dentro do seu Uhum. negócio e ele possa estabelecer o meio, né? Ou seja, os passos que ele vai dar para que ele possa alcançar então esses objetivos. E aí, um princípio básico, né, que todo empresário precisa ter essa perspectiva, não deixe de se movimentar. Uhum. Se movimente sempre, Aprenda, né, sempre. né? Aprenda, estude, desenvolva, crie novas ações, esteja sempre em movimento. Uhum. Porque nesse processo você acaba desenvolvendo novos meios para poder construir esses passos que você então tem estabelecidos para alcançar os seus objetivos, né? E aí a controladoria então, ela se tornou cada vez mais discutida nos dias de hoje, né? Uhum. E a controladoria ela vem para quê? Ela vem para consolidar algo que a gente já fazia, às vezes de maneira muito menor, né? Muito mais simples, mas de uma maneira muito mais profissional, muito mais Uhum. consolidada, né? Muito mais pontual, refinada, né? Para que você consiga ver aspectos de como anda o seu negócio de uma maneira mais dashboard, né? De uma maneira mais visual. Sabe quando você entra no carro ali e vê o seu painel e vê o que está ligado, o que, que não está ligado, né? Quanto de combustível que ainda tem, O que que tá falho, o que que não o que que tá... tá. acendeu uma É. luzinha aqui, ó. Tá piscando, né? Então, todos esses aspectos, é muito fácil, a gente vive isso todo dia, né? Todo dia, Uhum. tal, tá andando na rua, de repente o sinal do carro diz assim, ó, o pneu tá vazio. Uhum. Ó, vou ter que passar no posto, encher o pneu, porque senão eu posso ficar na mão, O né? óleo, O era assim. combustível tá acabando. Quem É. já não se pegou, por exemplo, na rua sem combustível, né? Eu não sei vocês, mas eu já passei por uns episódios aí que eu vou falar para você, né? O ruim é quando a empresa fica sem combustível, né? Nossa, muito demais, Que muito só descobre demais. depois, E, né? e, O que eu vejo da controladoria, o que é importante também, é que, por exemplo, mesmo que esses indicadores existam por departamento, então cada gestor ele acaba gerando esses resultados, ter alguém com um olhar crítico para analisar esses números, porque não adianta também criar números demasiados e depois não ter ninguém para olhar aquilo ali e identificar quais são os pontos de melhoria, o que que tem que ser corrigido, que parafuso que eu tenho que apertar, né? E, ou seja, é meio que ter o time certo, né? o time certo, né? Porque na prática, a controladoria, ela vem naturalmente para poder você ter uma área que fique responsável por isso, né? Sim. Que Uhum. tenha esse olhar direcionado para acompanhar os indicadores da empresa, fazer ali naturalmente as suas análises, fazer as suas indicações, seu trato consultivo, né? E naturalmente poder monitorar os dados do negócio. Há algum tempo, né, eu tive até a oportunidade de ver uma entrevista, inclusive do Magalu, né, da CEO do Magalu, Luísa Trajano, né, e ela falando que quando você está muito pequenininho, você não precisa pensar muito em governança, né? Eu achei muito interessante, porque assim, na prática, a organização ela é importante em todos os níveis, e isso é muito importante ficar claro. Muitos negócios deixam de prosperar, deixam de conseguir longevidade, a longevidade que ele Pela deseja, organização, pela né? organização, falta de planejamento, e Uhum. tudo isso acaba impactando a vida do negócio, né? Muitas vezes, a falta de controle financeiro, a falta de controle do processo de vendas, a falta do controle da gestão, esse tripé tão importante em qualquer negócio, ele se aplica a todos os níveis, Verdade. desde o menor negócio até o maior negócio. É claro que a aplicação, ela vai variar de acordo com o tamanho do negócio, né? E se você tiver um negócio menor, naturalmente ele não vai exigir um grau de refino tão grande. Exato. Mas à medida que você vai crescendo, se esse processo de organização ele vai crescendo com você, a sua vida fica muito mais produtiva, mais tranquila, você se adapta melhor a esses processos de melhoria
E isso acaba tornando o seu processo de empreender algo mais consistente, sólido e mais fácil, né? E previsível, né? E Às vezes a previsível. gente consegue prever o que vai acontecer baseado no que, né? Na média dos últimos 3 meses, na média dos últimos 6 meses, isso ajuda muito. E não é uma bola de cristal, viu, Ana? Não, Mas é muito importante dizer que isso nos ajuda a ter uma perspectiva, uma exato. leitura das coisas que realmente vão acontecer. É. Você falou um ponto importante que é venda, né? Venda. Venda, venda. Então, assim, às vezes a gente vê cursos voltados, por exemplo, gestão de recursos humanos. E aí as pessoas trabalham muito sobre o que diz respeito a desenvolvimento humano, mas às vezes deixa a desejar no que diz respeito a vendas e marketing, que é o carro-chefe, né, de qualquer empresa. Então, assim, como que você enxerga sobre qualquer pessoa que entra na gestão? Ela tem que ter conhecimento em venda, em marketing? Ana, esse é um ponto que faz muita diferença hoje em dia, sabe? Uhum. Na prática, os valores, né, muitos aspectos que envolvem alguns princípios, né, e a maneira como o mundo está mudando, naturalmente exige de nós um novo olhar em vários aspectos, né? Não só o ambiente de mudança se acelerou, como também esse ambiente, esse cenário, né? A gestão de pessoas, ela, né, até mesmo por essa questão da necessidade do autocuidado, necessidade de compreender melhor a si mesmo e como reagir ao mundo, né, a esse processo que aconteceu de mudança, mas também a esse cenário que exige de nós também um preparo, né, uma construção para que a gente possa, então, evoluir e tornar esse processo algo mais consistente, algo contínuo, né? No processo que envolve a construção de melhoria, é parte importante que nós olhemos para o aspecto humano e, naturalmente, dentro dessa construção, nós lidamos com o processo de venda. E o processo de venda, ele sempre foi importante, né? Porque, no final das contas, o que bota o dinheiro no seu negócio é o ambiente, é a construção das ações de venda, né? Empresa feliz é empresa que tem caixa, É que né? tem caixa, né? E assim, por um lado, o trato financeiro ele tem uma importância muito grande porque é como fazer uma empresa ganhar dinheiro sem pensar só no que vai entrar. É gerenciar bem os seus custos, é gerenciar bem as suas compras, Uhum. é gerenciar bem os seus gastos, né? A sua lucratividade. Por outro lado, não só manter o que você tem, mas fazer com que o processo de venda seja algo eficiente, que ele possa trazer uma injeção de capital para você tornar o seu negócio cada vez mais acelerado e poder fazer com que ele expanda rapidamente, alcançando ali as suas expectativas, né? Então, o processo de venda, ele realmente ele tomou uma proporção e importância, assim como também o marketing. Uhum. Nós vivemos um momento digital, Exato. né? E aí, como não conhecer como lidar com esse ambiente nesse cenário que nós vivemos. Né? Ou quem não conhece alguém que publicou algum anúncio, ou algum patrocinado, ou alguma informação na internet e essa pessoa quer vender. Então é muito importante que também no âmbito da gestão nós tenhamos essa dinâmica de nos adaptar, de nos preparar e desenvolver Uhum. para desenvolver conhecimentos que possam ser naturalmente super valorizado pelas empresas, que aliás, hoje em dia, profissionais de comercial e marketing estão super em alta, né? Uhum. E esses profissionais E que super naturalmente difíceis de encontrar. super difícil, né? É. Assim, primeiro porque com a aceleração desse processo das empresas no processo de gestão, a exigência do mercado foi muito grande. Sim. As empresas de RH, por mais que elas desejem, elas não conseguem repor tão rapidamente esses profissionais. Uhum. E os profissionais estão escolhendo as empresas, né? Então, assim, houve uma inversão. As empresas ficavam selecionando os profissionais e hoje muitos profissionais estão tendo a oportunidade de selecionar as empresas. Por quê? Por causa da falta, né? Hoje, Uhum. realmente, essa exigência, essa mudança aconteceu. Se bem que nos últimos 30 dias a gente tem visto muitas demissões na área, né? De TI, de marketing. É, Isso acontece normalmente quando há uma desaceleração na economia, que é o que aconteceu globalmente, né, por uma questão de pandemia, enfim, todas essas mudanças fizeram com que as empresas tomassem algumas decisões de enxugar também quadros, né, Leandro? A gente tem visto isso. Sim. E isso faz com que
Quem fica é quem está preparado. E quem está preparado é quem tem um conhecimento geral. Então, eu acho que, por exemplo, a gente gosta de trabalhar a cultura da venda. Aqui tem um departamento acadêmico. Eu estou sempre conversando com as meninas do acadêmico para que elas tenham um perfil de venda. Quando o aluno faz, por exemplo, um cliente nosso faz um elogio, né? Nossa, estou adorando uma pós-graduação que eu estou fazendo aí com vocês. Qual que é o papel do CA, né? Ah, que ótimo, obrigada pelo seu feedback. Inclusive, você está sabendo que a gente está em uma campanha da Black Friday, né? Que finalizou ontem. Você não tem interesse em fazer uma segunda formação aqui? Ou seja, é a cultura da venda. A pessoa Verdade. realmente não é um vendedor, a cadeira dela não é essa aqui dentro, mas ela pode estimular, né, o cliente a adquirir mais produtos. Da mesma forma, quando eu faço parte do departamento financeiro, mas eu estou lá nas redes sociais, acaba que eu acabo acompanhando o mercado da educação, e aí chega para mim um post patrocinado de uma outra empresa no mesmo segmento que eu acho super legal a comunicação. Eu vou lá, nossa, vou compartilhar lá com o Leandro, vou compartilhar lá com a Laura, porque de repente a gente possa fazer isso. Por que não também poder contribuir com o marketing dessa forma, né? Sim, Mesmo que isso não seja o papel do colaborador ali. Aí eu acho que isso é vestir mesmo a camisa, ter essa cultura de que o ambiente é sistêmico, a gente não executa só o que foi contratado, a gente acaba tendo que fazer outras coisas, porque se você quer que a empresa cresça e que ela te pague melhor, para que ela te mantenha aqui, né? Eu acho que você tem que torcer para que ela cresça junto com você. sem dúvida. Senão isso não vai acontecer. E aí, Leandro, tá, a venda é com você, né? Então, eu quero saber que tem uma pergunta aqui. Qual é o segredo para bater meta em venda? Olha, essa é uma pergunta que é o santo graal, né? Assim, toda empresa, né, todo negócio tem no seu cerne a necessidade de compartilhar um produto ou serviço, né, de vender um produto ou serviço, e Uhum, ele naturalmente poder gerar, né, o faturamento, a receita que é esperada por aquele negócio, né? sim. Na prática, a gente não tem uma única resposta para isso, né? A gente pode dizer que o processo de venda, ele é um processo que tem, o próprio termo, né, classifica a importância desse elemento, né, processo, né? Nós tínhamos antigamente a ideia de que vender era algo que puramente nós tínhamos que entregar e as pessoas tinham que aceitar aquilo como era, né? E bem verdade que antigamente, né, a quantidade de produtos, a quantidade de marcas, a quantidade de empresas, a Eram quantidade de indústrias menores. era muito menor, né? Então, nesse momento, nós vivemos um cenário em que um mesmo produto pode ser produzido por centenas de empresas, né? Uhum. Nós vivemos um momento de globalização. Então, veja, nesse exato momento, empresas, talvez em metade dos países do mundo, desenvolvem aquele mesmo produto. E talvez não só uma empresa, mas várias. E nesse momento, muitas empresas estão vendendo para pessoas que estão do seu lado, através dos aplicativos, através dos sites, né? Então, e as redes sociais, então tudo isso foi muito acelerado, né? É importante que a gente consiga, a gente se disponha a lidar com esse processo e fazer com que a venda, então, ela seja mais construída, que ela seja mais conduzida, do que puramente esperar que a pessoa aceite o que você tem para ofertar. E nesse momento, existem alguns pontos que contribuem fundamentalmente para que esse processo de venda aconteça de maneira satisfatória. Um deles é conhecer bem o seu público. Uhum. Partindo desse princípio, você consegue entender como ele vive, quais são os tipos de expectativa que esse público tem, quais são os interesses, quais são os produtos ou serviços que são frequentemente consumidos ou utilizados por aquele cliente. Então, conhecer, entender essa persona, entender o seu público, te ajuda a construir ações, te Para ajuda resolver o problema deste público. deste público. E, Uhum. consequentemente, você consegue, então, lidar com suas metas de uma maneira mais consistente, mais sólida, mais sóbria, né? Uhum. Isso é apenas um dos pontos, é um ponto fundamental. Então, Leandro, você falou um ponto
que é identificar o perfil do público que a gente chama de persona, né? As características. Vai lá, Sim. mais uma. Bom, na prática, a venda ela é construída, né? Então ela tem uma jornada. Então, Uhum. entender quais são os pontos que normalmente funcionam quando você oferta um produto ou serviço vai te ajudar muito a saber como se comunicar com o seu público. Por um lado, nós precisamos compreender como ele é, como ele pensa, como ele vive, como ele reage, né? Quais são as expectativas de consumo que esse público tem. Por outro lado, nós precisamos também entender como ele se comunica e como ele entende a comunicação. Nós temos hoje vários públicos, né? Públicos mais jovens, intermediários, públicos de mais idade. E às vezes a maneira como você se comunica vai determinar muito como essa mensagem vai chegar e como ela vai ser recebida. Aí você está falando da comunicação de marca e comunicação do profissional, né? De quem está atendendo o cliente, é isso? Naturalmente, né? Tanto o Uhum. processo de marketing, né, que aí envolve a publicização, Uhum. a construção da imagem e outros fatores, como também a maneira como os profissionais do comercial lidam com esse novo cliente, Uhum. esse cliente mais exigente, esse cliente que tem naturalmente Que quer velocidade. que é, né, super velocidade, né, já não tem mais tempo. Quem tem tempo hoje? Uhum. Ninguém tem tempo, né? Então é natural que o processo de venda ele compreenda essas etapas também. E uma vez que você estabeleceu, construiu os seus objetivos, construiu suas metas, para que você construa ações que possam ser compatíveis com essas características de público, você precisa também criar uma comunicação, porque não adianta de nada você saber quem alcançar, mas não conseguir se comunicar com essa pessoa. As pessoas compram de pessoas e as pessoas compram de quem elas confiam. Se essas pessoas não confiarem em você, consequentemente, muito pouco provável que elas também façam aderência ao que você está ofertando, né? Entendi. Então, a gestão de relacionamento, principalmente nos dias de hoje, e a geração de valor nesse processo tomaram uma proporção muito grande. Até porque a experiência do cliente tem sido muito levada em consideração, né, Leandro? Muito em Até consideração. para produto e para serviço. Aquela história, né, de que a pessoa ela visita o seu estabelecimento e de que ela pode não voltar, ela se tornou muito maior agora, né? Uhum. Então é muito importante que cada um dos seus clientes, cada uma das suas ações construídas, elas tenham como foco a experiência dos seus clientes. Uhum. Então, hoje, de fato, o empreendedor, ele deixou de ser aquele empreendedor 1.0 e passou a ser aquele empreendedor 4, 5.0, Uhum. né? Em que ele tem que sim que valorizar a experiência do cliente e construir as suas ações dentro dessa perspectiva. Entendi. Legal, Leandro. E assim, uma outra habilidade dentro da gestão que a gente identifica é o perfil da liderança, né? E aí, assim, liderança ela pode ser nata, ela pode ser construída, ela pode ser ensinada, como que funciona? Porque a gente não tem curso assim que fala, nossa, agora eu vou fazer um curso, vou me tornar um líder. Ana, como está em voga a questão da liderança, né? Uhum. Principalmente porque hoje se fala muito da diferença do chefe para o líder, né? E é claro que isso, de certa maneira, também vem muito importado também de outros países, né? Uhum. E essa cultura, os conhecimentos, muita literatura sobre liderança também veio de fora, né? Naturalmente que muitos desses aspectos são fundamentais, nos ajudaram a evoluir bastante, né? A liderança, ela pode ser sim desenvolvida. Naturalmente que algumas pessoas têm, dentro dos seus traços de personalidade, dentro dos seus traços comportamentais, aspectos que favorecem, às vezes tornam um processo mais fácil, mais rápido, né? Uhum. De ser assimilado, de ser compreendido. Mas qualquer pessoa pode desenvolver as habilidades, as competências que envolvem o conhecimento também voltado para a liderança. Uhum. Hoje, nós já vivemos um momento em que as pessoas elas precisam de uma nova concepção de pessoa que apoie, que construa e que auxilie essas equipes, né? Nós vivemos momentos em que as empresas precisam de pessoas que consigam criar um ambiente favorável, saudável, para que esse grupo colabore em prol de um objetivo, né? Então a liderança ela se faz muito presente, muito necessária e principalmente nesse momento muito evidente, né? Ficou extremamente evidenciado. Então parte de nós a importância de desenvolver as competências, os conhecimentos que nos deixe de ser puramente um dono de negócio, né? Deixe de ser apenas um proprietário, né? Um diretor, para ser um líder capaz de inspirar, capaz de desenvolver, capaz de ouvir,
capaz de ser curioso, capaz de ser inovador, e Uhum. dentro desse processo você então envolver, né, essas pessoas que estão ao seu redor, com o propósito de alcançar aquilo que ele tem como meta, como objetivo, como missão para o seu negócio. Legal. Leandro, agora sim, uma pergunta, vamos lá. Será que ele vai responder? Olha lá, hein? Vamos ver o que que vai vir aqui. Como é ser gestor comercial dentro dessa EDTech aqui? Dentro da nossa Olha, EdTech? é uma pergunta bem legal, né? Porque primeiro é compreender Quero saber seus desafios, tá? Ixi, aí realmente nós temos muito assunto, né. Primeiro compreender o princípio da EDTech, né. A EDTech ela vem, se a gente for dentro da raiz, né, do termo, ela vem compreender a somatória do que é educação mais tecnologia, né. E nós vivemos um tempo em que a tecnologia ela tem ditado muitas vezes essa velocidade em que as coisas estão sendo mudadas, né. Uhum. Todos nós hoje, de alguma forma, estamos em contato com a tecnologia todo o tempo, seja no seu celular, na sua TV, na sua geladeira. Agora o 5G chegou no Uhum. país e vai mudar a maneira como as pessoas vivem, né, Uhum. de uma maneira que as pessoas ainda desconhecem, né, que em alguns países já existem, questões que são muito mais comuns, né. Uhum. Sabe aquela história de você ver o trator andando sozinho, sem motorista? Então, Uhum. muito provavelmente, muito em breve, nós vamos ter isso por aqui também, né. Uhum. Então, na prática, nós precisamos nos adaptar, né, e esses desafios, eles fazem parte desse processo, né. E no Medetec, isso se torna muito mais amplificado. Por quê? Porque dentro desse cenário, o processo de educação e tecnologia, ele é muito movido pela inovação. Uhum. A inovação, ela é um fator que liga, que conecta, que faz com que esse processo ele aconteça de maneira muito mais acelerada e muito mais alinhada com as premissas mais eh eh, as últimas premissas, aquelas que são mais, presentes nos dias de hoje, né, o que é mais contemporâneo, né, aquilo que a gente está vivendo exatamente nesse momento. Então, estar envolvido em uma EDTech, estar participando de um projeto como esse, é estar participando de um projeto que, além de um crescimento acelerado, além do acompanhamento dos indicadores, além de estar envolvido com a tecnologia muito frequentemente, porque os nossos, alunos precisam alcançar os melhores níveis, e Uhum. a tecnologia ela faz parte dessa construção fundamental, né. Por um lado, o aspecto humano, que é inovar, acompanhar, desenvolver, estar alinhando esse público que tem de mais moderno, como também está dentro desse carro que está a 100 por hora dentro do processo de inovação e de melhoria. Uhum. Então, uma empresa que talvez, no seu modelo de empresa, talvez um modelo de empresa mais tradicional, que não seja uma EDTech, talvez você não tenha essa celeridade, talvez não tenha essa mecânica. Isso não quer dizer que você não possa aplicar, por exemplo, princípios Uhum. que se aplicam a uma EDTech, a uma startup, Startup, né. né? Uhum. Então, eu acho que um dos desafios, né, que é lidar com uma EDTech, por um lado é muito prazeroso trazer de maneira tão consistente e moderna, né, o que a gente tem em termos de educação e tecnologia, mas mais do que isso, é realmente construir os próximos passos que as pessoas vão adotar nos próximos anos. Uhum. Então, estar nesse processo não é viver só nesse momento, mas é construir esse momento já com o planejado no presente e no futuro. Uhum. Porque a empresa ela precisa se preparar, ela precisa se construir, e naturalmente quem vai ditar esse ritmo é a EDTech, é a Uhum. empresa. Então ela está com um pezinho aqui, mas ela está com um pezinho lá na frente também, Uhum. trazendo novas tecnologias, trazendo inovação e fazendo com que essas pessoas que estão envolvidas tenham naturalmente uma melhoria substanciosa, né? Então Uhum. acho que esse é um dos principais desafios, muito prazeroso, mas muito desafiador também, né? Na verdade, que eu vejo muito como desafio aqui, né, complementando o que você falou, que eu super concordo, por exemplo, as decisões às vezes têm que ser tomadas muito rápidas, como você falou. E ao tomar decisões rápidas, não é sempre que a gente consegue colocar tudo perfeito, né?
Então você faz antes feito do que perfeito, né? Então de repente você vai, testa uma ferramenta, não deu certo, volta, testa outra, e isso acaba sendo muito oneroso, de certa forma, para a empresa, mas se você não fizer esse processo de testagem, né? Que é o famoso, vamos fazer um MVP de alguma coisa dentro da empresa, de um projeto, você acaba não descobrindo se realmente aquilo seria assertivo ou não. Então, testar e errar faz parte do processo, né, de uma edtech. O errar, ele é sempre muito condenado, né? Na nossa cultura natural, todo erro tem que ser penalizado. É, Mas quem não erra não está tentando. é Então, verdade. se a gente tem que estar errando ali, que bom que você está errando, significa que você tentou, né? E se você tá tudo sob controle, significa que você está indo devagar demais, né? Tá devagar demais, né? Assim, é muito fácil ficar bonito, né? Uhum, Quando você não tá ali na frente de batalha, construindo, abrindo caminho, né? uhum, Onde talvez ainda nem hajam estradas, talvez não hajam ainda lugares pelos quais as pessoas podem passar, né? Alguém teve que em algum momento, alguém precisou em algum momento é, quebrar a primeira onda. quebrar essa primeira onda, abrir o primeiro caminho, né? É. Para que as pessoas pudessem vir, né? Uhum. Então, acho que isso que você fala é algo tão fantástico e tão verdadeiro e que precisa pulverizar, ser parte do que nós somos nesses últimos Uhum. dias, né? O estar no processo também da EDTech, né? Do processo de construção dessa inovação, dos desafios que isso traz, exige nós também um posicionamento de maneira que cada passo, mesmo diante desse mundo de mudanças constantes e de frequentes exigências, né, que nós possamos nos adaptar. É. A adaptabilidade, ela é um requisito, hoje em dia, Muito principalmente, importante. fundamental, né? O quanto você consegue lidar, o quanto você consegue se adaptar. Adaptação, e aí se a gente chegar, né, for para o darwinismo, né, Eu ia falar isso. a gente vai observar que naquela época É. ele já tinha essa percepção. Falou assim, olha, o mais Uhum. forte É não o que se é adapta, o que se né? adapta, né? Hum. Então faz parte do nosso processo de construção, principalmente nesse momento, e aí pensando no empreender, pensando no administrar, pensando no gerir, nas finanças, é você se adaptar. Por isso que estar sempre em movimento é um requisito para que você consiga manter a sua consistência, né? Se a gente falar, por exemplo, do aspecto da meta, meta é fundamental, objetivo é fundamental, existem várias ferramentas que podem ser adotadas para isso, muitas delas a gente talvez já conheça, ou talvez ainda não teve contato, mas a gente tem planejamento estratégico, tem PDCA, tem uma série de matrizes, né? E 5W2H, 5W2H, né? Plano de Matterfoot. ação, tudo isso, né, é fundamental, auxilia, faz parte do processo científico do que é administrar. Uhum. Naturalmente que tudo isso envolve pessoas, e aí a gestão humana, ela faz parte crucial dentro de todo esse processo, Uhum. mas estar envolvido com o ambiente de mudança na inovação, e aí esse é um fator que eu acho que colabora em todos os níveis de empresa, desde uma empresa pequena até uma grande empresa, é estar sempre envolvido com a inovação. Esteja sempre envolvido com eventos, envolvido com pessoas, que estejam buscando esse crescimento, que estejam Uhum. se preparando, que estejam construindo novas bases, abrindo caminhos. E eu tenho certeza que você vai conseguir construir meios para poder chegar lá. E falando da adaptabilidade, Leandro, uma coisa que é importante a gente falar é que, assim, se você está adaptando, significa que você tem que ter uma humildade intelectual. Porque muitas vezes a gente não sabe de tudo, você tem que se cercar de pessoas que saibam mais do que você, para Verdade. poder te auxiliar, porque não tem como a gente saber de tudo, né? Enfim. Sim, E às vezes dentro da gestão é muito comum ter aquele ego muito, né, inflado, e a pessoa fala assim, "Não, eu sei de tudo." E às vezes ela não dá o braço a torcer de que ela tomou uma decisão que não foi tão assertiva ou que o posicionamento dela não seja tão correto, porque ela não quer admitir que ela errou, que não quer admitir que de repente aquela pessoa que nem é gestor, que é seu colaborador, te deu uma boa ideia e você fecha seus olhos e ouvidos porque na verdade você acredita que é você que está certo e pronto. E esse tipo de profissional, ele dificilmente consegue se adaptar em empresas que querem um crescimento muito rápido, que querem inovar muito rápido, porque pode ser que hoje eu fale para você
que eu acho melhor que esse microfone fique aqui, e amanhã alguém com a Ana Cláudia conversando comigo, ela me dá uma ideia e eu falo, poxa, Leandro, eu estava aqui achando que era assim, mas realmente eu percebi aqui que é Verdade. melhor não ter, né, esse microfone. Aí tem gente que coloca até um concreto aqui, né, para que isso não mude. Isso faz com que a empresa não se acelere. Por isso que hoje eu vejo tantas empresas grandes, tão inchadas e tradicionais, às vezes sendo engolida pelo mercado das empresas menores que se aceleram, porque elas inovam, elas têm humildade intelectual e está testando ali a todo momento. E isso causa uma frustração, né? Para a grande maioria das pessoas, você admitir que muitas vezes você tomou decisões erradas, e isso vai acontecer, tá? Tipo assim, não tem como não errar. Verdade. É uma frustração profissional e uma frustração pessoal. Então, aproveitando esse tema, eu queria te fazer uma pergunta. O que você considera como sua pior frustração? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque ah, se a gente, talvez essa pergunta fosse boa para o Clóvis de Barros, né? O Pondé, né? O Pondé, É é, o Leandro o Quintino Cortella, mesmo, né? do Justamente. Karnal, né? Assim, de maneira prática, né? A vida humana, de certa maneira, ela é pulverizada com uma série de frustrações, né? E principalmente nesse momento, né? O âmbito profissional tem passado por profundas e rápidas mudanças também por isso, né? Uhum, E as empresas, as pessoas, os profissionais têm se adaptado, têm buscado um novo olhar, uma nova maneira de abordar o processo de trabalho também por esse motivo, né? uhum. Falando do aspecto das falhas, particularmente, né, a gente, de verdade, a gente é muito ensinado desde muito cedo, né, que errar é ruim. Uhum. Naturalmente que ninguém tem intenção de errar, né? A gente não faz isso propositadamente, você olha, Claro. eventualmente, né, por uma brincadeira, ok, né? Mas assim, na prática, no dia a dia, nós temos a intenção de sempre acertar. E a verdade é que é muito fácil ser muito bonitinho sem fazer nada, sem construir nada. Então é natural que a falha ela aconteça nesse processo. E a falha ela precisa ser produtiva. Então, dentro do cenário, por exemplo, de uma startup, de uma edtech, como também desse modelo inovador do que é empreender, falhar faz parte do processo. Uhum. É natural que a falha ela aconteça. Mas a pergunta é: você aprendeu com ela? Porque a grande questão É isso. nesses dias é isso, né? Uhum, Então, existe uma percepção que é muito comentada, ela fala assim, ó, mundo bunny, né? Fale rápido, uhum, corrija rápido e volte a fazer. uhum, Então, dentro dessa perspectiva, falhar deixa de ser aquele princípio, olha, você não pode falhar, tá errado, é ruim, não aceito, para ser uma coisa assim, ó, o que a gente conseguiu aprender com essa falha? E é natural que dentro desse processo também, com lidar com o ambiente de trabalho, existam uma série de aspectos, né? Por exemplo, a gestão de pessoas, nesse momento, passou também por uma modernização, né? A leitura que as empresas estão tendo, principalmente nesse momento, na hora de selecionar as pessoas, né? Ela foi ampliada, ela uhum, foi expandida, né? Então, veja que é importante que todo mundo tenha, sim, o seu lugar no mercado, tenha o seu espaço, mas é importante que você se desenvolva tanto tecnicamente quanto no aspecto comportamental uhum. para que haja alinhamento com as expectativas dessas empresas. Então, até no processo de recrutamento hoje, esse aspecto ele se tornou mais consistente, mudou, ele melhorou, porque ele traz essa nova perspectiva de que, sim, se desenvolva, se prepare, faça um curso, por outro lado, se desenvolva também, né? Então, talvez você esteja naquela situação, olha, eu tenho uma pessoa, essa pessoa talvez não consegue atender os requisitos, não consegue estar alinhado com o processo que aquele departamento exige, e talvez você esteja esperando que uma pessoa que não quer ou que não esteja preparada, que ela alcance determinados níveis que você tem como expectativa. Uhum. Se esse for o cenário, vamos entender que uma pessoa só vai mudar se ela quiser. Ninguém é capaz de mudar alguém. Então, na perspectiva da gestão de pessoas, principalmente falando do aspecto da gestão de recrutamento e seleção, esse é um aspecto. E aí existe o aspecto também que envolve a empresa como um todo em suas caixinhas, né?
Então, muitas vezes, cada departamento tem aquela percepção de que ele tem que se preocupar só com aquilo que é da área dele. E isso é um problema, porque na prática, tudo que acontece dentro de uma área afeta todas as outras. Uhum. Assim como, por exemplo, no âmbito de uma empresa de educação, ela é atendida por uma área, por exemplo, como a área comercial, tudo que for feito naquele processo comercial, ele vai chegar a todos os outros Sim. departamentos em algum momento. Tipo, o tapete vermelho aconteceu em um lugar, ele tem que dar continuidade nos demais, né, Leandro? Então, na verdade, não existe uma caixinha para cada Uhum. departamento. E esse é um grande problema. Aí entram os egos, entra o desalinhamento do perfil daquele profissional. Às vezes, a gente sabe que o processo de mudança é algo que acontece frequentemente. Às vezes, tem pessoas que não querem, não desejam, têm outras perspectivas. Então, é importante que a gente lide com esse processo e, naturalmente, construa os meios para poder chegar lá. Agora, Fantástico. todo esse processo de mudança é uma coisa que não para, né? Ele acontece frequentemente, a gente tem que lidar com ele, isso faz parte do que é também empreender. Legal, Leandro. Você falou, agora eu quero saber a frustração do Leandro. Essa foi a Ixi, pergunta. frustração do Leandro. Não é a frustração do profissional nem da É, empresa. justamente. Bom, como ser humano, né, o Leandro, ele tem muitas, né? Mas, falando particularmente do que trata, por exemplo, o cenário da administração, dos negócios, do mercado de trabalho, né? Eh, o profissional de administração, ele, muitas vezes, ele não é tão amplamente requisitado como um profissional cientista, né? Um profissional que estudou cientificamente para desenvolver de maneira hábil, né? Determinadas abordagens que muitas vezes as empresas têm como necessidade, né? E que às vezes elas não conseguem chegar lá. Né, uma frustração, e talvez, não sei se a gente vai ver isso, né, assim como, por exemplo, algumas profissões, como, por exemplo, a área médica, tem que ser um médico para exercer, assim como na contabilidade, tem que ser um contador para exercer. Uhum. Eu acredito profundamente que numa gestão empresarial, seja ela em qual nível for, quem deveria executar é um administrador, Uhum. porque ele foi preparado, assim como um contador, assim como um médico, assim como um especialista, ele foi preparado para poder lidar com negócios. Então, acho que, como administrador, eu sinto esse impacto também, né, porque eu estou aí dentro do ambiente, do mercado, né, vi grandes evoluções, mas eu acho que ainda tem que andar muito. Então, essa é uma frustração que eu espero, né, que um dia a gente consiga desconstruir, né, consiga evoluir, mas que nesse exato momento a gente ainda tem muito para caminhar. Então, assim, resumindo, para ver se eu entendi, se as pessoas que estão aqui entenderam, a sua principal frustração profissional se diz respeito a você achar que não existe uma valorização do administrador, que todas Sim, as empresas deveriam colocar como principal administrador lá dentro, alguém que tomasse as decisões mesmo, como sendo alguém que fosse da administração. É isso. sim, falando particularmente desse âmbito profissional, né, que naturalmente ele está dentro de todos os cenários de trabalho, né? Às vezes você vê muitos administradores atuando como administrativos, como Uhum, financeiros, e naturalmente, dentro da sua preparação, ele tem sim bases para poder lidar com todos esses processos. uhum, Mas muitas vezes quem está à frente do negócio, dentro do processo decisório, dentro do processo estratégico daquele negócio, ainda muitas vezes não é um administrador. entendi. Então é muito importante que essa visão ela seja, né, ampliada, porque por um lado todo empreendedor, todo empresário quer fazer uma boa gestão, Uhum, quer construir um negócio satisfatório. Mas para isso ele precisa ter o preparo, ele precisa ter os conhecimentos, ele precisa ter as experiências que são desenvolvidas no âmbito da administração. uhum, E mais do que nunca, isso se tornou cada vez mais importante. uhum. Aquelas empresas que não souberem administrar, que não tiverem pessoas preparadas para isso, elas não vão conseguir alcançar muito tempo de vida. Muitas empresas, inclusive, fecham as portas com de 2 a 5 Uhum. anos, né? Decisões intuitivas, né? Tem que ser Decisões decisões intuitivas, né? A administrativas. intuição ela faz parte do processo decisório, Sim. a decisão criativa também. Uma decisão científica ela é fundamental para esse processo. E o administrador precisa tomar mais os seus espaços
e o âmbito, né, do governo, dos negócios, precisa desse reforço, né? Tá, entendi, Leandro. E assim, você como um gestor comercial e para quem queira entrar nessa área, né, da gestão comercial também, qual é a dica assim que você falaria que é de ouro para quem está começando? Ou para quem já está, né, nesse mercado? Olha, o processo comercial, assim como a gestão, eles se conectam muito, né? Um dos fatores é os dados, né? Conecte as suas atividades do processo de gestão, do processo comercial com os dados, porque dessa forma você vai conseguir entender como as coisas estão acontecendo, como é que os movimentos estão acontecendo, e nesse tabuleiro, né? Nesse tabuleiro de dama, né? Você vai conseguir então entender quais são as peças que você deve mexer para poder chegar lá. Então, o primeiro deles é esteja atento aos dados e faça com que os dados sejam uma parte importante do seu processo, né? Legal. O movimento, não pare nunca, né? Certa vez eu participei de uma palestra de um empresário, né? Inclusive até um empresário conhecido, um amigo, e inclusive no Instituto Federal, ele falou assim, olha, como empresário, eu entendi que eu tinha que ter TBC. Aí todo mundo olhou, né, um para o outro e falou assim, Eu já até sei. o que será TBC, né? Ele falou assim, ó, tirar a bunda da cadeira, É, né? Porque na prática as coisas não vão acontecer sozinhas, né? é, Você é responsável pelos passos que você e o seu negócio vai dar. Então, não espere que as coisas caiam do céu, porque elas não vão cair. Esse mercado está cada vez mais voraz, exige de você uma postura cada vez mais comprometida, aguerrida e que realmente faz com que as coisas aconteçam, né? Então, realmente, tira a bunda da cadeira, vai atrás e construa o que você tem como objetivo. Com certeza você vai chegar lá. legal. Então, orientação a dados e TBC. TBC. Leandro, obrigada. Nossa, foi ótimo conversar com você. O Leandro está aqui conosco todos os dias, né? E a gente tem não tantas oportunidades para bater papo, né, Leandro? Verdade, verdade. Precisa de mais, inclusive, Oportunidade de né? ouro, né? É. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Para você que está nos acompanhando, siga as nossas redes sociais no @ith_oficial. Leandro, qual que é o seu Instagram? Leandro Quintino Insta. Leandro Quintino no Insta e @Ana Cláudia Camargo ITH, claro, né? Claro, claro, claro. Esse episódio vai estar tanto no Transform-te Cash e também no nosso canal do YouTube lá, Faculdade ITH. Até mais. Obrigada, Leandro. Até logo. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.